convidar a fechar os teus olhos agora e colocar a mão no teu coração. Jesus, eu te peço que nessa noite, o Senhor nos escolheu para estarmos aqui juntas hoje. Então, Senhor, agora que a porta do nosso coração, assim como antes já foi orado, continue aberta para receber da porção que o Senhor tem para nós. O Senhor sabe o que cada uma de nós necessitamos hoje. O Senhor sabe o que cada uma de nós precisamos ouvir. Então, ministra, Senhor, conforme cada uma de nós precisamos receber. Em nome de Jesus. Amém? Amém. Gurias, eu confesso para vocês que é uma palavra de segurar nas cadeiras. A Miriam me perguntou. Uma palavra boa para o final do ano. Eu falei, não sei para quem, né? Mas sendo a palavra de Deus, ela é viva, eficaz e ela nos transforma. Amém? E é isso que nós precisamos, ser transformadas de tempos em tempos, de estações em estações. Então eu queria convidar vocês a abrir a palavra em Tiago 4. Aqueles que vão em GF estudaram o livro de Tiago nesses últimos meses, né? Então eu quero ler com vocês e queria realmente que vocês não se dispersassem. Eu vou ser bem breve, porque é uma palavra muito focada, é uma palavra realmente muito centralizada no nosso coração. E enquanto eu for falando, eu gostaria que você fosse avaliando o seu coração. Mas realmente avaliando com sinceridade. E aquilo que você não estiver enxergando, peça auxílio ao Espírito Santo. Porque tem coisas que nem nós mesmos nos conhecemos. Tem coisas que a gente acha que é bom, e aí quando a gente vai passar por alguma situação, a gente vê, não. Então, que o Senhor possa sondar os nossos corações e falar conosco. Amém? Então, vamos ler ali, fala assim. De onde vêm as guerras e pelejas entre vós? Isso é Tiago falando, né? Porventura não vem disto, a saber dos vossos deleites, que nos vossos membros guerreiam? Cobiçais e nada tendes. Matais e sois invejosos, e nada podeis alcançar. Combateis e guerreais, e nada tendes, porque não pedis. Pedis e não recebeis, porque pedis mal, para o gastardes em vossos deleites. Adúlteros e adúlteras, não sabeis vós que a amizade do mundo é inimizade contra Deus? Portanto, qualquer que quiser ser amigo do mundo, constitui-se inimigo de Deus. Ou cuidai vós que em vão diz a Escritura, o Espírito que em nós habita tem ciúmes? Antes ele dá maior graça, portanto diz, Deus resiste aos soberbos, mas dá graça aos humildes. Sujeitai-vos, pois, a Deus, resisti ao diabo e ele fugirá de vós. Chegai-vos a Deus, e Ele se achegará a vós. Limpai as mãos, pecadores, e vós de duplo ânimo, purificai os corações. Senti as vossas míseras e lamentai e chorai. Converta o vosso riso em pranto e o vosso gozo em tristeza. Humilhai-vos perante o Senhor, e Ele vos exaltará. Esses versículos aqui, ele começa dizendo assim, aonde estão as contendas e as guerras? Da onde elas vêm? Quem aqui passa por contendas e guerras internas? Eu. Por lutas de, eu sei que é certo fazer, mas eu não quero. Eu sei que eu deveria fazer, mas eu não estou com vontade. Eu sei que, mas, né? Então, se nós quisermos, nós achamos justificativas para a maioria das coisas que nós temos vontade de fazer. É ou não é verdade? Porque de justificativa a gente está cheia sempre, né? Mas as maiores guerras que nós lutamos não são as que vemos com os olhos naturais. São aquelas que nós não enxergamos, mas está dentro de nós. E ali Tiago está falando sobre isso. Sobre como está o nosso coração. Da onde vem isso? Algum dia você já se sentiu de alguma forma e perguntou por que eu estou sentindo isso? Muitas das guerras começam dentro de nós sem nós nem sabermos o porquê.
Algumas vezes eu já pensei, do nada, assim, alguém do nada já ficou braba? Eu. Minhas filhas estão aqui e sabem disso. Meu marido também. Piorou. Só piora. Do nada, sabe? Tá tudo certo, daqui a pouco tu fica braba. Assim, da onde veio isso? De dentro de mim. Isso já está em mim. Isso habita em mim. E o que eu tenho feito com isso? Aonde eu tenho levado isso? O que eu tenho feito? Olha só. Aqui ele está nos alertando que as guerras estão dentro de nós, permitindo o quê? O que a gente faz na maioria das vezes? Vou dizer para vocês. Você está na sua casa, eu vou falar nisso porque é uma verdade. Você está na sua casa, feliz. Daqui a pouco tu abriu o Instagram. E aí você viu uma, sei lá, que era colega sua de algum lugar, seja da faculdade, seja da época de escola, seja uma vizinha, seja uma colega de trabalho, uma amiga de não sei quem, e ela está nas Maldivas. E você está no sofá com calor. Estava calor hoje, né? E você sente o quê? Ah, tem algumas que foram verdadeiras. Outras mentiram para si mesmo. Inveja. E é assim vai nascendo as coisas no nosso coração. É dessa forma. E aí a gente começa a se comparar. E aí, se não, pior que a inveja, nasce assim. Ela nem merecia estar lá. Porque faz isso de errado. Faz isso aqui. Julgamento. A gente já invejou e já julgou. Num post. Que dirá todos os outros que foram rolados. Né? O Senhor tem que ter muita misericórdia de nós. Muita. Principalmente de nós, gurias. Nós somos muito piores. As mulheres são piores que homens. Nesse quesito, tá? Nas outras coisas a gente é melhor. Mas nisso, nós somos a maioria hoje. Inveja, desejos deste mundo tomam conta da nossa mente, alma e coração, tomando um espaço que não deveria tomar, ganhando um desejo e um amor que não deveria ganhar. Nisso somos roubados do propósito e da vida. Sabe? Qual é o desejo quando eu tenho inveja, quando o meu coração é invejoso? Qual é a primeira coisa que nasce dentro de mim? Insatisfação. Se eu sou insatisfeita, eu não estou satisfeita com aquilo que Deus já deu para mim, com aquilo que Ele já está fazendo na minha vida, com aquilo que eu tenho. Sabe, a maioria de vocês sabem que a gente passou por um tempo de enchente no Caí, né? E foi o tempo em que eu ouvi, a Nana fez esse comentário quando a gente estava lá na casa da Deise ajudando, ela falou assim, Dani, eu nunca mais reclamo de lavar louça na minha pia. Porque a gente não tinha pia na casa onde a gente estava para lavar louça. A gente precisava lavar louça, mas a pia tinha ido embora com a enchente. Quem aqui agradece por lavar louça? Se nós lavamos a louça é porque a gente teve comida, é porque a gente tem família, é porque a gente tem prato, é porque a gente tem uma casa, porque a gente tem água. Como está o nosso coração? Como nós temos caminhado? Sabe, gente, o tempo ele vai nos engolindo e a gente vai querendo cada vez mais. E, gente, está tudo certo em adquirir, em conquistar, em estudar, em trabalhar. Não é sobre isso, vocês sabem que não é. Eu estava no mercado e a Caixa estava me atendendo e ela também perdeu as coisas lá no Caí. E a gente estava conversando e ela estava falando a respeito... Enfim, ela trouxe uma mensagem bem ruim. Ela falou assim, quem tinha dinheiro, quem não tinha e depois tinha dinheiro, ficava ruim, sabe? Aí eu falei, eu discordo, né? Eu acho que, na verdade, as pessoas elas só exalam para fora o que já estava dentro dela quando ela não tinha dinheiro. Quantas coisas nós reagimos quando as situações acontecem conosco diferentes do que nós reagíamos antes? Eu dei o exemplo do dinheiro, mas em várias outras coisas. Quantas vezes passa o tempo e a gente tem menos tolerância? Quantas vezes passa o tempo e a gente pensa que já sabe das coisas? Ah, não, mas isso aqui eu já sei, eu não preciso aprender.
Ah, mas isso aqui eu já li na Bíblia. Ah, mas sobre isso aqui eu já... Quantos? Orgulho. A palavra fala que Deus resiste ao soberbo e dá graça aos humildes. Ninguém é sábio o suficiente, gente. Ninguém. A gente vai aprender a vida toda até morrer. Sempre vai ter alguém que sabe mais que nós e alguém que sabe menos que nós. Como a gente age, como a gente reage diante das circunstâncias. E quando a gente troca de lugar, quando antes eu não tinha e hoje eu tenho, como eu reajo? Seja como antes eu não tinha amigo, hoje eu tenho amigos. Seja antes eu não tinha marido, hoje eu tenho. Antes eu não tinha dinheiro, hoje eu tenho. Antes eu não tinha uma classe social, antes eu não tinha... não era chefe, eu era empregado, hoje eu sou dono. Hoje eu tenho uma posição de autoridade em algum lugar, seja nos setores públicos, seja privado, seja na igreja. Como eu reajo depois disso? Eu continuo sendo a mesma pessoa, eu continuo colocando meu coração diante de Deus, ou eu começo a amar essas coisas? A palavra fala que é impossível eu amar as coisas do mundo e ser amigo de Deus. Sabe o que está dizendo? Não está dizendo que nós não podemos gostar de comer X, coisa mais boa, né? Eu prefiro pizza, confesso. Meu marido prefere X. É maravilhoso, pena que engorda, né? Depois nós vamos orar para não engordar, lembra, né? Porque tá cheia a mesa, né? Tô olhando aqui, gurias, tá maravilhoso. Então, a gente vai amar, gente, as coisas, amar. A gente vai, mas as coisas foram feitas para nos servir. E não para o meu coração servir as coisas. Vocês entendem o que eu estou falando? A gente chegou num tempo e numa estação que existe uma busca assoberbada por ser, por aparecer, por promover, por ter, sabe? Não, eu preciso ter tal coisa. Eu preciso ter tal coisa. Eu sei do custo que é ter um filho hoje. Eu tenho 2. E são caras. Credo. Menina ainda, né? Pinto unha, aquelas coisas todas, né? Mas antes se tinham, sei lá, 10 filhos. 6 filhos. Hoje as pessoas pensam para ter um. Porque elas não têm tempo e elas pensam no custo. E perdem o melhor da vida. Perdem o melhor da vida. Aonde está? Em que essência está o meu e o seu coração? Será que nós estamos amando? O que a palavra de Deus fala sobre isso? O que a palavra de Deus me ensina? Qual é as minhas atitudes que têm demonstrado o meu amor a Deus? O meu amor ao meu próximo? Porque um dos maiores mandamentos, quando foi perguntado para Jesus, ele falou: ama o Senhor teu Deus acima de todas as coisas e o teu próximo como a ti mesmo. Você tem amado a irmã que está do seu lado, não aquela que veio com você, que você gosta. Às vezes traz quem não gosta também para ver se converte, né? Eu falo que às vezes eu não posso falar o que eu penso. Ai, Jesus. É igual essa palavra também veio para mim, vocês entendem? Tipo assim, né? Primeiro sempre na gente, né? Todo mundo que ministra primeiro toma uma paulada, né? Entendeu? Tipo, fica a dica para mim, né? Então, o que eu quero dizer é isso. O quanto a gente tem feito isso, mas de verdade, gente. Não um amor fingido, sabe? Mas um amor que é verdadeiro, que é sacrificial. Um amor que não quer os seus próprios interesses. Mas prefere dar do que receber. Prefere dar honra para o outro. Quem gosta de ser honrado, levanta a mão. Sejam sinceros, pelo amor de Deus, né? Mentir na igreja vai cair a mão. Não, estou brincando. É brincadeira. Depois dá para cortar, né? É brincadeira.
Eu não vou pedir para levantar a mão, porque eu quero que você sonde o seu coração. Eu queria que você pensasse numa pessoa que você... mais ou menos... E você gostaria de honrar essa pessoa? Publicamente? Isso que passou dentro de você agora é o meu e o seu coração. Essas somos nós. Por isso nós precisamos estar em Cristo. Nós precisamos urgentemente ir aos pés dele e dizer: Senhor, tem misericórdia do meu coração. Me transforma, me dá um coração igual ao teu. Senhor, eu faço assim, de verdade. Eu falo para todas as pessoas que convivem comigo. Quando tu não consegue amar alguém, quando tu não consegue olhar para essa pessoa, peça para Deus derramar do amor dele através de ti para que tu consiga amar. Porque o nosso amor não é suficiente. Qual é o amor que tudo sofre, tudo crê, tudo espera e tudo suporta? É o amor de Deus. Não é o amor da Dani, não é o amor... Não é. É o amor de Deus. Nós não conseguimos. Nós podemos passar uma vida tentando. A gente vai se frustrar, vai chorar, vai se sentir afadigada. Não, a gente precisa pedir dele: Senhor, me dá, derrama sobre mim o amor. Eu não estou suportando aquela colega de trabalho. Eu não suporto, eu não posso olhar para o meu marido hoje. Senhor, então me ajuda a recebê-lo em casa. Com cara de paisagem, pelo menos. Porque aquela outra, vocês sabem, né? É. E eu também. Né? Coitado. Nossa carne cobiça o tempo todo em se amoldar às coisas do mundo. Vocês entendem da luta que a gente vive dentro de nós? Tipo assim, eu vou falar de mim. Quando a gente engravidou da Júlia, ela vai fazer 15 anos, e eu não era cristã na época, mas eu tinha já dentro de mim, eu sabia que eu queria ficar pelo menos um ano em casa com ela, porque eu não gostaria de colocá-la bebê na creche. Era uma decisão minha e do Fábio. E então eu fiquei em casa um ano, e esse passou, e eu acabei não voltando mais a trabalhar. Depois nós nos convertemos e todo o processo, e até hoje eu não exerço nenhuma função fora de casa remunerada, mas várias dentro de casa. Que vocês também exercem. E muitas vezes, inúmeras vezes, eu fui desafiada com os meus desejos e as minhas vontades de voltar. E eu não estou falando nada contra quem trabalha, tá, gurias? Isso é uma questão individual de cada um, não tem a ver com isso. Tem a ver com que eu era desafiada para mim voltar por status. Tu não faz nada! Quem é que escova os tênis lá em casa? Porque eu escovo os tênis. Raquel não está aqui agora. Cadê a Ina? Não está aqui também. Eu escovo os tênis. Eles brigam que eu escovo os tênis. Mas alguém escova os tênis aqui? Ai, glória a Deus, olha, tem que tirar uma foto. Eles riem de mim que eu escovo os calçados. Dona Ana, obrigado. Ó, começou. Eles riem, gente, de mim. E o meu marido tira foto e manda ainda para eles. Ó, ela está escovando os tênis. Mas eu não faço sentido não escovar os tênis, né? Mas o que eu quero dizer para vocês é que o tempo todo, eu e você, somos instigadas a entrar para o mundo. A nos amoldar ao padrão do mundo. E Romanos 12:2 fala: não vos conformeis com estes séculos, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente. Ou seja, aqui é pautada a minha mente. O meu coração e a minha mente, eles têm que estar pautados na palavra do Senhor. Quais são as minhas prioridades? Naquele momento, na estação da minha vida, da minha família, a minha prioridade eram as minhas filhas. Não são perfeitas, mas nós colhemos bons frutos hoje. Isso é para a minha família. Deus tem para cada... Assim como eu falei que Deus ia abrir o coração para cada uma, porque Deus trata individual com cada um, porque todo mundo é única. Então, Deus vai fazer com cada um. Mas eu estou dando o exemplo... Mas inúmeras vezes eu era tentada, gurias. Imagina numa rodinha de amigas, todo mundo conversando sobre o quê? Todo mundo, tu pede dinheiro para ele? Pior é que na época, tem que contar. Eu sei. Vocês acreditam? Quem lembra quando a unha era R$5? Ação velha, hein? Você tem 40. Gurias, eu pagava R$5. Hoje é 30, 25, 35, sei lá. Tu nunca fez as 5, né, Bi? 15?
Viu? Até novinha. Gurias, eu tinha que pedir. E eu comecei a trabalhar com meus 13 anos. Sempre trabalhei, estudei. Eu era totalmente muito independente. Então, o Senhor me levou a ser tratada pela dependência, pela submissão. E discordando do que vocês imaginam, submissão não é andar de baixo. É estar na mesma missão do marido. É caminhar juntos, lado a lado. E eu tinha que pedir os R$5. Porque eu não tinha. E adivinha qual era a pergunta que ele me fazia? Aí eu dizia para fazer a unha. E ele dizia? Para que fazer? Podem dar nele depois lá atrás. Já faz 15 anos isso. É verdade. Aquilo era a maior humilhação para a minha vida. E eu fui tentada inúmeras vezes a abortar o que Deus tinha para a minha vida, para me enquadrar ao padrão do mundo. Mas aí eu voltava e o Senhor trazia ao meu coração que quando eu estou com o coração em Deus, buscando estar conectada nele, buscando a vontade dele, que é boa, perfeita e agradável para a minha vida, eu vou conseguir vencer as tentações de me tornar alguém que não era para me tornar. Não era o que Deus tinha para mim. O que tem te tentado a se amoldar com o padrão do mundo? E eu quero dizer uma coisa para você. Você sabe que não é para você fazer. Porque você faz, mas não sente paz. Porque às vezes nós fizemos porque todo mundo está fazendo. E não porque a gente quer fazer. Eu cansei de ir em lugares que eu nem queria ir para agradar as pessoas. Fazer coisas que eu nem queria fazer. Gente, a gente sempre vai fazer algo que não... Ok, vocês entenderam, né? A gente sempre vai fazer algo pelo outro. A gente vai abrir mão. Mas não é em todo o tempo. E não é com a intenção do coração errada. É com a intenção do coração certa. Não é para a questão assim, eu vou, né, porque eu preciso de status, porque eu preciso estar naquela rodinha, porque é interessante. Não. É diferente quando tu vai num coração. Não, eu vou porque é meu amigo. É minha amiga, ela precisa de mim naquele momento. Eu quero celebrar a vida dela. Eu quero estar naquele lugar mesmo que eu esteja cansada. É diferente. Por isso que quando a intenção do meu coração, ela é diferente. Os meus frutos são diferentes. Sabe, quando eu li ali, eu não sei se alguém aqui já se perguntou, quando ali fala assim, não recebeis porque pedis mal. Alguém já se fez a pergunta, o que era pedir mal? Eu já fiz um monte de vezes. Deus, eu não entendi. Tem que falar em outra língua? O que é pedir mal? Eu estou falando, o senhor não está entendendo? Faz uns 2 anos que eu falo a mesma coisa. E aí o Senhor me levou um dia, ele disse assim para mim, filha, não é o que você pede, não é como você pede. É a intenção pela qual você está me pedindo. E daí eu chorei muito e disse, muda a intenção do meu coração. Não era o que eu estava pedindo, era o porquê eu estava pedindo. Porque eu queria aquilo. Muitas vezes nós nos chegamos a Deus e muitas são... Eu procurei a igreja porque eu estava com problema. Muitas vezes nós chegamos a Deus pelo que Ele pode nos dar e não por quem Ele é. Mas o que Ele quer falar comigo e com você hoje é que Ele quer o nosso coração. Ele não quer o que a gente sabe fazer, Ele não quer nada, Ele não precisa de nada. Ele é soberano sobre todas as coisas. Ele nos criou. Ele sabe, Ele nos projetou desde a fundação do mundo. Antes que nós estivéssemos na barriga das nossas mães, Ele já sabia o nosso nome, já sabia tudo. Ele quer o nosso coração, Ele não quer as nossas mãos. Ele quer o meu e o seu coração. Nós precisamos terminar as orações dizendo para Deus que seja feita a vontade dEle. Eu queria que você se acostumasse a orar dizendo, Senhor, sonda o meu coração. E me conhece se há em mim algum caminho mau. Existe um louvor que fala isso, se eu não me engano, né?
Sabe que eu não sou muito boa nisso, mas acho que sim, né? E também, viu? Várias coisas. Mas por que eu falo sonda? Porque às vezes, gurias, nem nós sabemos o que temos dentro de nós, como no início eu falei. Às vezes nem nós sabemos que a gente é tão ruim como a gente é. Às vezes a gente só sabe quando a gente reage. Alguém aqui já reagiu de uma forma que nunca esperou reagir? Eu. Obrigado. Glória a Deus. Sei que era só eu. Muitas vezes, sabe que aquilo me mostrou quem eu sou? Me mostrou quanto eu sou ruim, me mostrou o quanto meu coração é mau, me mostrou o quanto eu preciso incessantemente de Jesus. Nós somos uma potência dentro dos nossos lares. Vocês sabem disso. Nós transformamos o ambiente das nossas casas. Vocês sabem disso. Chega reinando em casa. Como fica a casa de vocês? Todo mundo reinando. 5 minutos. Nem isso, né? A gente só olha, eu acho que a gente transforma o ambiente. Acho que a gente só pisa, já transforma o ambiente, né? Chega o marido mal-humorado e nós estamos bem. O que acontece? Nós transformamos o ambiente e ele fica bem-humorado. Se a gente quiser. Mas é verdade. Repara na sua vida. O Senhor nos criou com um poder de influência. O que nós temos deixado fluir do nosso coração que tem influenciado ao nosso redor? Em qualquer área onde você está inserida. No seu trabalho, na sua casa, na igreja, nos seus amigos, na sua família, como filha, como mãe, como esposa, como nora, como sogra. Atentem-se. Deus também fala que quando nós somos amigos do mundo, somos inimigos dele. Sabe por quê? Porque ele está dizendo assim, ó, quando você decide ser amiga do mundo, decide andar no mundo, quando você decide amar as coisas do mundo, você não está escolhendo por mim, você está escolhendo pelo mundo. Desde a criação do mundo, Deus nos criou com livre-arbítrio. Lá no Éden, ele disse, vocês podem fazer tudo isso aqui e pode comer. Várias vezes eu já disse para Deus que ele não deveria ter feito isso, porque, né? Se não tivesse dado livre-arbítrio, a gente não teria comido, né? Alguém já pensou isso? Eu já pensei um monte de vezes, né? Ai, Deus, né? Mulher ainda. A gente é curiosa. Até hoje ele faz isso. Então nós temos, hoje, a gente tem as escolhas o tempo todo na nossa frente. Ser amigo do mundo e inimigo de Deus, ou ser amigo de Deus e inimigo do mundo? Inimigo do mundo, gurias, não é não ir lá fora, não é não conversar com as pessoas, não, inimigo do mundo é andar com o coração em retidão em Deus. É transbordar em amor. Amigo do mundo é ser justa. Amigo do mundo é não ser fofoqueira. É não falar das irmãs, não falar das colegas. Amiga de Deus é ser uma mulher bondosa para o seu marido. Respeitar os seus pais, honrá-los. É fidelidade, são os frutos do Espírito. Isso é ser amigo de Deus. Não tem a ver com outras coisas. Às vezes as pessoas leem e pensam que ser inimigo do mundo, então eu não posso mais. Deus vai falar contigo o que tu pode e o que tu não pode. Mas não existe como eu ser amiga de Deus e não transbordar sobre a vida de outras pessoas. Assim como, se eu sou inimiga de Deus, eu transbordo também. Mas de uma forma diferente, né? Sabe, um homem que o Senhor chamou na Bíblia, a maioria de vocês conhece, segundo o coração dele, foi Davi. Quem conhece a vida de Davi, sabe quantos pecados ele cometeu. Absurdos. Né? Ele adulterou, mandou matar, ele fez coisas absurdas, que aos nossos olhos é absurdo, mas quem estava no culto domingo já viu que o pastor antes deu aquela explicação, né? Pecado não existe, mas a consequência do pecado é diferente. Tu matar alguém, ou tu pegar uma sacola ali fora que não é tua, sei lá, uma coisa menor talvez. Não, é diferente a consequência, né? Mas o pecado para Deus não existe diferença. Mas o que Davi... Então Davi fez coisas horríveis. E por que ele foi chamado
quando ele no reinado depois como um homem segundo o coração de Deus? Porque Davi era um homem que se submetia ao coração a Deus. Toda vez ele dizia, Deus, sonda em mim. Em Salmo 51 ele fala, sonda em mim, ó Deus. Cria em mim um coração reto, um coração puro. Ele sabia que ele era mau, ele tinha consciência disso, ele se arrependia, ele chorava, ele se lamentava. Ele dizia, Deus, me ajuda a ser melhor. É isso que o Senhor quer de nós hoje, mulheres. Que nós sejamos essas mulheres que se arrependem, que pedem perdão. Sim, vai contra o que o mundo prega. Vai contra. Mas sabe uma das coisas que a gente aprendeu, e eu aproveitei isso para usar para as minhas filhas também, com relação à enchente, é ninguém faz nada sozinho. Ninguém é autossuficiente, gurias. Nenhuma de nós aqui. Nós precisamos umas das outras. Precisa de alguém enquanto ganha um filho. Precisa de alguém em todas as etapas da tua vida. Qual é a graça ter as coisas e não ter pessoas? Me diz. Para mim não tem graça nenhuma. Até porque eu gosto de galera, né? Então, ainda mais Deus me livre, eu prefiro não ter. Mas eu quero dizer, imagina tu não ter com quem celebrar. Nem para gerar inveja não tem ninguém daí. É para vocês rirem um pouquinho. Mas é verdade, né? Então, a gente precisa de pessoas. Ninguém é autossuficiente. Nós podemos pensar que nós não somos soberbas, mas nós somos. Então, se eu pudesse dar uma dica, é pedir todas as vezes para que Deus arranque o orgulho que existe em nosso coração. Porque a gente tem. Vou falar uma coisa, por exemplo, assim, tu tá certa numa situação, mas tem uma... como é que eu falava mesmo? Era... Eu prefiro ter paz ou ter razão. Eu aprendi isso uma vez num retiro de casais. Muitos anos atrás. Tu prefere ter paz ou ter razão? E eu pensava... Razão, né? Sempre tenho razão. Na maioria das vezes. Mas, enfim. Daí, eu descobri com o tempo que é 1000 vezes ter paz. Mas é difícil, né? Principalmente quando a gente está certo. É verdade. Porque quando a gente está certo, a gente não quer paz, a gente quer razão. Só que aí não é fruto do Espírito. Porque daí é justiça. Aí eu quero ser a justiceira. Eu quero dizer, eu quero ditar. Não é o que Deus diz. E eu sei que é ruim tu pedir perdão quando tu está certo e ainda o outro olhar e... Ainda bem que veio me pedir, né? Não fala, mas pensa, sabe? É. Acontece lá em casa também. E sem justificar ainda, tá? É, porque às vezes a gente pede e justifica, né? Tipo assim, eu vou te pedir perdão, tá? Pra gente parar de brigar. Mas, sobretudo, entretanto, porém... Não, eu vou te pedir perdão porque eu fui grosseira, porque eu fui rude, porque eu respondi como não deveria. Pra ti. Ou porque eu entendi que eu tô errada, ou porque eu te amo. Mesmo que tu me incomodou. Não, isso vocês não dizem, eu só penso. A gente precisa chegar num nível de maturidade, de entender. Isso vocês entendem? Que tipo de geração vai vir depois de nós? Como você quer que o seu filho te peça perdão se você não é capaz de nunca pedir perdão? Qual é o exemplo que nós temos passado para a próxima geração? Qual é o legado? O que nós estamos deixando? O apelo que a Miriam fez antes falava sobre Jeová Jiré, Deus provedor, né?
E ela falou que muitas, e na hora eu anotei ali que era para mim falar, que a palavra fala assim, ó, quando eu me chego a Deus, Ele vai se chegar a mim. Deus está pronto para mim e para você. Ele está ali olhando para nós e dizendo quando é que elas estão vindo. Ele está esperando você entrar no seu quarto, fechar a sua porta. Que seja no seu quarto, na sua sala. Quarto a gente fala que é um tempo sozinho. E falar com Ele, dizer, Deus, estou aqui. Cura meu coração, me transforma, Deus. Tira essa rebeldia de dentro de mim, tira essa inveja, tira a maledicência, Senhor. Guarda a minha língua, Deus. É isso que Ele espera. Ele olha para nós hoje e deseja mulheres transformadas. Como você quer entrar para um novo ano? Qual é a expectativa que você tem para a sua vida? Você tem mudado para ter novas expectativas? Às vezes a gente quer que o outro muda. Quando eu me converti, eu entrei na igreja e a minha primeira oração foi essa. Muda meu marido. Ai, sim, ele era terrível. Hoje ele é melhorzinho. É verdade. E foi de verdade essa minha oração. Eu nunca tive uma experiência como aquela, nunca. Eu ouvi a voz de Deus audível. Nunca mais ouvi, foi a única. Ele disse para mim, muda tu primeiro. Eu queria sair correndo da igreja. Juro para vocês, levei um mês para ir de novo. E depois nunca mais saí. Não me lembro nem o que foi pregado aquele dia. Eu só me lembro de Deus falando comigo. Eu me ajoelhei no chão, chorei. E Ele falou para mim, muda tu primeiro. Porque a gente consegue enxergar sempre no outro, sabe? Porque ele faz, porque ele isso. Eu estou falando do marido, mas a gente leva para a nossa vida, tá? Para as pessoas, para a convivência, para qualquer lugar. Mas quem nós temos sido? O que está dentro de nós? Porque o Senhor fala na palavra dele sobre tudo o que se deve guardar, guarda-o. Porque dele procede fonte de vida. Porque se tu não guardar o teu coração, vai proceder o que dele? Morte. Nas palavras, nas atitudes, nas ações, nos pensamentos. Porque o Senhor o tempo todo falou sobre o coração. A Bíblia é repleta de versículos sobre isso. Porque é importante, porque é fonte de vida. Porque um coração saudável gera pensamentos saudáveis, vida saudável. Não tem como. Alguém deve conhecer alguém bom de coração. Sim. Sabe aquelas pessoas que tu olha e, meu Deus, as pessoas só faltam tirar a roupa do corpo para dar para alguém, né? Tem gente que naturalmente tem esse dom de se doar, de fazer isso, né? Bom de coração. Você vê que a gente consegue enxergar isso na pessoa? Como as pessoas nos enxergam? A gente olha e diz, aquela pessoa é muito boa de coração. Meu Deus, né? Não pode ver ninguém na rua ajuda, ou enfim, assim, está sempre se movendo em prol de uma ação, de alguma coisa. E nós, como as pessoas nos enxergam? Em Tiago 4:11, ele fala assim, irmãos, eu vou falar irmãs, tá? Não falei mal uns das outras. Quem fala mal da sua irmã e julga a sua irmã, fala mal da lei e julga a lei. E se tu julgas a lei, já não és observador da lei, mas juiz. E há um só legislador que pode salvar e destruir. Tu, porém, quem é que julga o outro? Quem sou eu para apontar a outra? Talvez eu seja melhor numa área do que a minha irmã. A gente vinha vindo no carro e eu estava falando para as gurias que... Gente, agora, eu falei para a Bruna, tu viu que eu cantei errado? Ela falou, eu ouvi, até porque eu grito, né? Então, não tem como não ouvir. Mas é a mesma música que eu canto toda vez. Eu canto errado. Eu não sirvo nada para isso, gente. Se me perguntar nome de música, eu posso saber até cantar um pedacinho, talvez, daí quem é bom vai lembrar. Eu não lembro o nome de filme. Não. Então, né, minha filha sabe tudo. A Júlia sabe nome, sabe, sei lá, sobrenome das pessoas, acho até. Não.
E eu não consigo e não está tudo certo. Porque Deus me fez nisso. Então eu vou aceitar? Eu não posso querer ser, sabe? Sou boa em tudo. Eu sou... Não! A mesma coisa de coração. Nunca é nada ideia minha. Nunca. O dia que for, não vai ter nada. Para não dizer talvez um vasinho. Luzinha, eu gosto. E ela não acendeu. A única coisa que eu pensei foi a flor hoje, que eu queria. Única. Mais nada. Não é eu. Mas Deus levantou outras mulheres. Então, assim, ande na sua identidade. Caminhe conforme a porção que Deus derramou. O que Deus deu para ti é para ti. Não vai dar para mim. E aí nós andamos juntas, celebramos juntas, caminhamos todas na mesma direção. Nós precisamos dar as mãos e caminhar na mesma. Nós somos uma potência. Deus tem feito algo diferente entre as mulheres. Se você tem acompanhado, você tem visto Deus levantar mulheres em todas as partes do mundo. Nós não estamos mais falando só de Brasil, é do mundo. Deus tem chacoalhado as mulheres, Deus tem acordado, tem despertado as mulheres. O que nós temos feito com isso? O que eu e você estamos fazendo? Nós precisamos de transformação dentro do nosso coração. O pastor Rafão trouxe uma palavra, ele falou recalculando a rota. Quem ouviu essa ministração, quem não ouviu, escuta. Que é sobre isso. Volta se está no caminho errado. Obedeça ao Senhor. Obedeça ao Senhor. A linguagem do amor de Deus é obediência. Você só vai colher bons frutos da obediência. Quando os nossos filhos, quem é mãe e pai aqui, mãe, né? Porque pai, né, tem, mas sabe, se o teu filho obedece, você tem vontade de dar as coisas para ele? Sim. E se ele desobedece? Não. De vez em quando a gente dá. Mas não deveria. Sabe que às vezes Deus faz isso com a gente? A gente pede, ele dá. Então toma, resolve do teu jeito. E aí dá, caca. E a gente, puxa, não era. Para encerrar, eu queria pedir para o louvor já, se ele pode ir subindo. Tiago 4,17 fala assim, eu queria deixar como tema de casa para vocês, que vocês lessem Tiago 4. Todo o capítulo. E deixa Deus continuar o que Ele começou aqui. Porque Deus quer transformar o seu coração para a nova estação. É um novo tempo. Vocês têm visto o que tem acontecido geograficamente na nossa volta? Alguém já ouviu tantos desastres, e a pandemia, e cai coisa, e é terra, e é enchente, É tempo de mudar. É tempo de parar de mimimi, é tempo de parar de chorar, olhar para o lado. Porque... Não, olha para dentro. Olha para dentro, Deus quer fazer algo novo. Deus só derrama vinho novo em odres novos. Ele não vai derramar nada na minha e na sua vida novo se nós formos as mesmas. Nós não vamos ter capacidade para conseguir fazer o que precisa ser feito sendo a mesma pessoa. Se Deus na minha vida tivesse me dado coisas que Ele me dá hoje, há 10 anos atrás eu teria botado tudo fora. Porque eu não ia saber lidar com a situação. Porque Deus tem um tempo certo. Mas para isso eu também preciso andar no tempo dEle. Eu preciso ouvir os céus e preciso me permitir ser transformada. Se você está passando por um processo doloroso, se Deus está te espremendo, se você tem se sentido humilhada, se você tem se sentido esmagada, muito bem, você está no caminho certo. Se você está dizendo, eu não aguento mais passar por isso está doendo, permaneça. Permaneça até ser transformada. Permaneça, não fuja do processo. Agora, se tu está na terceira vez no mesmo processo, é porque tu fugiu dele. Já passei por isso. Que ódio.
Pode mudar o cenário, pode mudar as pessoas, o processo é o mesmo. Eu falo, o problema está em mim. Só pode. E tá. Comece a ficar atenta ao que acontece dentro de você. Não tem como eu conhecer as outras pessoas se eu não conhecer a mim mesma. Não tem como eu querer orar para que Deus transforme alguém se eu não oro para que eu seja transformada. Sabe, em Tiago 4,17 diz: aquele que sabe o que deve fazer, o bem, e não faz, também está pecando. Hoje, vocês estão tendo chaves de acesso. E se vocês não fizerem sabendo, vocês pecam. Enquanto nós não temos o entendimento, enquanto nós não sabemos, está tudo certo. Mas quando a gente sabe, a gente está pecando, porque o Pai já nos ensinou. Ele já enviou alguém e a gente já aprendeu em algum lugar, às vezes escutando a ministração, um louvor, uma amiga, compartilhando.